Alexandre Brasilenses, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, nesse triênio que começa agora. Sou do Conselho Estadual de Saúde, faço parte da mesa executiva, e essa é uma roda de conversa organizada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, entre os candidatos à ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Queria saudar o Alexandre e o CRP pela iniciativa do debate. Senti falta de mais espaços de debate como esse, acho que vocês devem ter sentido falta disso também. Quanto que é importante debater esse processo, trocar propostas, ideias sobre isso, ouvir também, é o cargo de ouvidoria, né, que nós estamos concorrendo, e a falta de debate, muitas vezes, é a falta dessa escuta durante a campanha, né? Então, parabenizar aí o CRP por isso. E que bom que estão fazendo a transmissão, quer dizer, pensaram em socializar para além da sala, para que o debate possa ser acessível para além da categoria, para além de quem pôde estar aqui às 18 horas, que a gente sabe que é um horário ingrato para o trabalho como ele é hoje, né? Hoje as pessoas ficam muito além disso no trabalho. Então, depois dessa saudação, acho que dizer da importância da Defensoria Pública primeiro, né? Acho que a Defensoria Pública é uma instituição diferenciada dentro do Estado brasileiro. É uma instituição que é fruto de uma vitória da luta por acesso à justiça, né? Antes a gente não tinha Defensoria Pública. E se hoje nós temos a Defensoria Pública, é fruto da luta de movimentos sociais, de movimentos populares, dos setores democráticos dentro do direito, que pensam não só nas questões burocráticas do Estado, mas pensam também nas pessoas, que é o principal, né, na sociedade, quem precisa de acesso à justiça. Afinal, leis por si só são apenas pedaços de papel, se elas não forem efetivadas de alguma maneira. Então, criar instrumentos de acesso à justiça é fundamental, e a Defensoria, eu acho que é a principal conquista que nós tivemos nas últimas décadas aí no Brasil inteiro, e o Rio de Janeiro vindo com pioneirismo nessa defensoria. Dentro desse contexto, acho que saudar também a importância da ouvidoria externa, né, que é uma experiência nova, né? A lei federal que institui a ouvidoria externa é de 2009, então está fazendo 10 anos esse ano, e é uma lei que vem, quer dizer, é uma ouvidoria que vem, uma experiência institucional que vem, apesar de todas as tendências autoritárias que a gente vive na conjuntura. Então, se por um lado, como foi colocado aqui, né, a gente tem governos que atropelam os conselhos, que desconsideram a importância da participação da sociedade civil, que fazem declarações desavergonhadas, né, defendendo modelos autoritários, desmerecendo a participação popular, desmerecendo o protagonismo dos que lutam. Na Defensoria a gente está podendo viver um processo que vai contra essa maré de autoritarismo, que é um processo de aprofundamento democrático. Então, nessa conjuntura, a gente tem a oportunidade de estar aqui debatendo, de termos 3 candidaturas de luta, né, colocadas para o processo da ouvidoria externa, valorizando a participação da sociedade civil, e dizer que na Defensoria, numa instituição estatal, vai ter um ouvidor eleito, que vai ter um mandato de 2 anos, e que a Defensoria não só tem isso, mas está apostando na continuidade, no aprofundamento desse processo, é muito importante, não é qualquer coisa. Quer dizer, então, eu quero saudar todas as entidades que se inscreveram para participar desse processo, independente das suas opções de voto, porque o simples fato da gente estar participando e prestigiando esse processo eleitoral é uma resposta aos setores autoritários, é uma forma da gente dizer que a gente não vai aceitar o silenciamento dos conselhos, que a gente não vai aceitar o atropelamento das entidades da sociedade civil, e que a gente quer mais, porque a gente também não está debatendo aqui para sentar numa cadeira e dizer que o cargo é de fulano ou de Beltrano. A gente está aqui para aprofundar esse processo, para dizer que o acesso à justiça ele precisa avançar, e a democracia também precisa avançar. E a ouvidoria externa, como experiência democrática,
vai ser defendida por todos nós, por todas as 3 candidaturas, por todo mundo que está aqui, por todo mundo que está assistindo o debate. Dizer também que a gente vive um grande desafio, né? Então, antes de entrar um pouco na apresentação da minha candidatura, falar sobre esse processo da ouvidoria externa, porque a gente sabe que a lei está fazendo 10 anos, mas em grande parte dos estados brasileiros, a ouvidoria externa ainda não foi implementada. Então é incrível como que as leis de consolidação e de avanço democrático ou de consolidação de direitos, elas demoram a ser implementadas, enquanto outras leis, que muitas vezes nos cerceiam ou que servem para criminalizar a maior parte da população, essas leis são aplicadas com alguma velocidade. Então essa diferença, eu acho que é uma diferença que todo mundo que participou, que participa de movimentos sociais, de movimentos populares, aprende desde cedo a fazer essa crítica ao que é o direito na nossa sociedade. Então a gente luta por direitos, mas a gente luta com uma visão crítica do que é isso, para a gente também não naturalizar certas coisas. Então é importante que o próximo ouvidor ou ouvidora da Defensoria Pública do Rio de Janeiro se articule nacionalmente para fortalecer os movimentos dos estados onde as defensorias não implementaram as suas ouvidorias externas, e que faça esse debate da importância da consolidação dessa experiência, porque até que ela seja implementada em todos os estados, a gente não pode dizer que essa é uma conquista garantida, né? Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Pimentel, tenho 35 anos, fui voluntário da Defensoria Pública há 15 anos atrás, então tenho um carinho enorme. Para mim é bastante emocionante estar participando desse processo. Foi na Defensoria Pública, como voluntário, que eu aprendi os meus primeiros ensinamentos de atendimento ao público, de uma escuta preocupada com os procedimentos jurídicos, né, de entender que não é uma escuta só de narrativa, quer dizer, preciso entender quais são as informações importantes para dar consequências ao problema que está sendo trazido, né? Então é um carinho muito grande que eu tenho pela Defensoria. E além da Defensoria Pública, tive experiência com assessoria jurídica popular, que basicamente é uma formação profissional conquistada pelos movimentos sociais. Muito da experiência dos profissionais do direito com os movimentos sem terra, de luta pela moradia e outros movimentos sociais, que se incomodavam muito com essa história do profissional do direito praticamente sequestrar a pauta política dos movimentos. Então o sujeito ia lá, participava de um movimento, contratava um advogado, esse advogado chegava, ouvia lá o problema e falava, beleza, agora eu resolvo tudo. E saía negociando em nome do movimento, saía fazendo os pleitos, representando o movimento na imprensa, seja lá onde for, mas sem a participação efetiva das pessoas que estavam naquela luta ou que estavam vivendo aquele problema. Então, incomodados com isso, os movimentos populares começaram a colocar essa crítica. E desse encontro, desses movimentos populares com os profissionais do direito, o pessoal que discutia isso de forma crítica, surge uma outra concepção de trabalhar o direito, que é essa ideia de assessoria jurídica popular. Então essa experiência para mim foi muito marcante durante a minha formação, e eu diria inclusive que se não fosse essa experiência eu não teria nem me formado em direito, pelas decepções que tive com a formação clássica pura, né? Então saudar também os movimentos sociais, os movimentos populares, pela importância que tiveram para a minha trajetória, para eu estar aqui hoje, né? Outra experiência que para mim foi muito marcante, né, dentro dessa ideia, foi a experiência de ter trabalhado na Comissão de Direitos Humanos da LERJ, né, com atendimento ao público. Foi durante esse período, inclusive, que eu conheço Patrícia e a sua luta, a luta dos familiares de vítimas por violência, e que aperfeiçoou um pouco do que eu tinha aprendido anteriormente com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com a Defensoria Pública, em termos de atendimento ao público. Então, por lá eu fiquei durante 6 anos na LERJ, trabalhando com
desde casos individuais até acompanhamento de violações em geral, violações em territórios, em favelas, contra movimentos e lutas organizadas. Participei da elaboração de projetos de lei e, principalmente, participei das articulações institucionais, ou seja, envolvimento de outros órgãos, de órgãos públicos os mais diversos, secretarias, envolvimento de órgãos de justiça, na solução de determinados problemas trazidos, seja por movimento social organizado, por sociedade civil ou por cidadãos que vinham trazendo seus problemas. Essa experiência, em especial, da articulação institucional, de tentar buscar saídas e desse trabalho no ambiente legislativo, que é um ambiente de fiscalização do Poder Executivo, foi muito importante para reforçar uma coisa que eu já tinha na minha formação, mas que ganhou corpo, que ganhou muita importância para mim, que é a ideia que eu trago nessa candidatura, reforço, mas que é uma ideia antiga, que os mais antigos passaram para nós, de que acesso à justiça não pode se resumir ao acesso ao judiciário. Quando a gente resume acesso à justiça ao acesso ao judiciário, a gente comete um erro gravíssimo. E aí isso aumenta a importância da próxima gestão da ouvidoria. Porque a Defensoria Pública, a gente sabe, é um órgão de justiça. Mas a gente sabe também que muitas vezes, quando um problema chega no Poder Judiciário, ou ele já está perdido, ou ele já está de difícil resolução. E mesmo que ele venha a ser resolvido, ele vai demorar um tempo muito grande para chegar numa solução e vai gastar muito dinheiro, porque a gente sabe também que a justiça é cara, ela não é barata, né? Principalmente com essa hiperindividualização dos problemas, né? Então o problema vem e vai ser tratado ali como o problema do João, o problema da Maria, o problema do fulano e do cicrano. Então, entender o acesso à justiça, que é a principal missão da Defensoria, como algo que vai para muito além do acesso ao judiciário, é fundamental para a gente entender o tamanho da relevância e da importância dessa eleição da ouvidoria e do papel que vai ter a próxima gestão. Também na Comissão de Direitos Humanos, foi responsável pela organização de mutirões de atendimento em favelas, que a gente chamava de Ocupa Direitos Humanos, né, que foi formulado principalmente no final de 2013, que aí já é uma outra pegada, quer dizer, uma ideia de que mesmo os processos que precisam, né, os problemas que precisam ser tratados com alguma abertura de procedimento, de processo, o ideal é que eles sejam feitos de maneira cada vez mais coletiva. Isso é um outro problema que nós vemos na justiça. A justiça reproduz muito essa hiperindividualização, quando muitas vezes pode coletivizar mais, pode tratar a coisa de uma maneira mais ampla. E através do Ocupa Direitos Humanos a gente formou mais de 200 voluntários, maioria jovens, mas não só jovens, que puderam auxiliar o trabalho da Comissão de Direitos Humanos, fazendo visitas em favelas e periferias e anotando os problemas, escutando a população e tentando dar um encaminhamento mais coletivo possível nos procedimentos de resolução dessas injustiças, né? E outra experiência que foi fundamental para mim na Comissão de Direitos Humanos foram os mutirões de recolhimento de provas das violações cometidas por agentes públicos. Infelizmente, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de um problema, né, de uma situação que muitas vezes é violada, mas que tem um padrão essa violação. Obrigado. A maior parte das violações de direitos humanos é cometida por agentes públicos ou pelo Estado, seja pela ação ou pela omissão de algum agente público, né? Então, quando a gente fala de mutirão de coleta de provas, o principal ator, os principais sujeitos que conseguiam fazer esse mutirão, que colaboravam para o recolhimento de provas, que foram fundamentais, inclusive, para desmentir versões mentirosas que vinham, às vezes, de agências públicas, eram os militantes, eram os ativistas, eram as pessoas que tocavam as lutas através dos movimentos, dos coletivos, das entidades da sociedade civil. Um trabalho que a gente sabe deveria ser feito
por órgãos públicos, muitas vezes, mas que nós, da Comissão de Direitos Humanos, que éramos um órgão público, encontrávamos a parceria necessária para chegar a algum resultado nas pessoas que não eram pagas e remuneradas por isso. Então, dessa visão e dessa experiência desses mutirões, na época a gente pegava, caçava, ficava ligando para as pessoas, enfim. Havia um caso emblemático que foi do Bruno Teles, né? Não sei se vocês estão lembrados, que foi preso, acusado de portar coquetel Molotov, e depois uma série de vídeos de pessoas que nem se conheciam foram sendo encontrados e foram sendo encaixados e conseguiram mostrar que ele não chegou com a mochila que foi atribuída a ele e que aquela mochila chegou com outro cara que depois foi identificado como um agente público, né? Então, esse esforço durou dias, eu me lembro, e foi muito trabalhoso. Outras tantas pessoas foram inocentadas, outros tantos casos foram resolvidos através desses mutirões de inteligência coletiva. E foi nessa inspiração desses trabalhos que depois, quando eu fui trabalhar no Nossas, uma entidade da sociedade civil que trabalha muito com participação social, cidadania e tecnologia, inspirado nisso que a gente desenvolveu o sistema chamado Defesap, que, para quem não conhece, era um sistema de denúncias e acesso à justiça, que funcionava principalmente pelo WhatsApp e que serviu para milhares de pessoas enviarem seus problemas, pedirem orientação ou enviarem provas de violência de Estado, e a gente conseguia ali conectar de uma maneira mais ágil do que a gente fazia antes, por telefone, por CD-ROM, né? Gravando pendrive e tal. A gente fazia isso ali numa central de atendimento e conseguia ajudar, potencializar a luta dos coletivos das favelas, dos movimentos populares e principalmente desburocratizar a vida de quem luta, né? Um problema muito grande para quem luta hoje por direitos humanos é lidar com a questão da burocracia, né? Então o sujeito vai denunciar uma violação, ele tem que enfrentar o medo, ele tem que enfrentar o chá de cadeira, o tempo que ele gasta nas instituições, ele tem que enfrentar uma linguagem burocrática que muitas vezes afasta ele não vai entender nada, ou vai se sentir intimidado com aquilo, e o órgão que deveria acolher ele, muitas vezes é o órgão que vai afastar ele por todas essas dificuldades. Então, pelo Defesap, a gente conseguiu contribuir ao longo de mais de 2 anos e meio, fazendo esse recolhimento, fortalecendo essas lideranças locais e falando para elas, manda para cá que a gente resolve isso, te mantém informado sobre o que está acontecendo e vai mobilizar, vai fazer o que vocês sabem fazer de melhor, que é fazer movimento, vocalizar as demandas dos seus lugares, das suas vizinhanças, enfim, das suas lutas. Então essa experiência do Defesap para mim foi muito marcante. A gente começa a desenvolver o Defesap ali no pós-2013, como eu disse, muito influenciado por esse boom de vídeos de smartphone, de celular. Então, em 2014, quando a gente começa a desenvolver, foi uma pesquisa muito longa, porque a gente fez questão de ouvir todo mundo. Então, a gente ouviu militantes de favela, de periferia, de movimentos sociais populares, pessoas que trabalham em entidades da sociedade civil, autoridades públicas da justiça, da polícia, enfim, jornalistas, advogados populares. E a partir de toda essa escuta que a gente desenvolve a nossa metodologia de trabalho. Em 2016 a gente lança o Defesap e ao longo de mais de 2 anos e meio a gente orientou mais de 1.000 pessoas que tinham dúvidas sobre direitos, sobre a quem recorrer, e documentou 246 casos de violência de Estado com provas em vídeo, encaminhou esses casos para os órgãos públicos, ajudando aí a abrir investigações, a gerar responsabilização de agentes públicos, ações de indenização que até hoje tramitam, né? É um problema da justiça lenta, mas também medidas administrativas e, o que mais me orgulha, a absolvição de pessoas que estavam sendo injustamente incriminadas. Então é a partir dessa experiência, e aí só para falar aí o que aconteceu com o Defesap, né? Eu falei tanto. Defesap, em janeiro desse ano,
finalizou suas operações por falta de verba. A gente tentou buscar financiamento, não conseguiu, e é o tipo de operação que não tem como continuar de maneira artesanal, pelos riscos que envolve, a conjuntura endurecendo, e seria irresponsável da nossa maneira não ter uma estrutura para garantir, inclusive, a segurança das pessoas que nos procurassem. Então a gente suspendeu os serviços e, enfim, estamos terminando uma sistematização disso para que possa ser replicado em espaços que tenham como manter esse tipo de operação. Agora, para concluir, é a partir dessa experiência que eu me candidato à ouvidoria, né, com muito respeito aos demais candidatos, respeito e admiração pelas lutas que trazem, que representam. Para quem quiser conhecer mais, eu fiz um site apresentando as principais propostas, enfim, bit.ly/Guilherme Ouvidor, bit.ly é B de bola I, T de tatu, ponto, L de lado, Y/Guilherme Ouvidor, tá? Ali tem as principais propostas, tem um resumo da minha trajetória, alguns apoiadores e um canal de diálogo para quem quiser mandar críticas, sugestões, apoios, enfim, ter esse canal direto. Bom, direitos humanos, a definição ela é muito longa, porque é discutível, né, a definição histórica. Mas basicamente direitos humanos são os direitos que qualquer ser humano tem, ou deveria ter, respeitado, pelo simples fato de ser um humano, né? De ser uma pessoa como nós. Então, são direitos que não se tolera que sejam desrespeitados, independente de quem seja. Pode ser o pior dos criminosos ou a mais santa das santas, todos têm direitos humanos, né? Há uma leitura crítica sobre isso. Por quê? Porque, primeiro, que os direitos humanos não são respeitados para todos, né? A gente sabe que o respeito aos direitos humanos ele é seletivo, assim como o direito em geral é seletivo na nossa sociedade. Então, os privilegiados eles vão ter mais direitos humanos respeitados e os marginalizados vão ser desrespeitados o tempo inteiro. No Brasil, né, a gente tem aí um desrespeito sistemático, principalmente à juventude negra, das favelas, das periferias. Então, direitos humanos deveria ser isso. Hoje tem uma polêmica colocada muito pela conjuntura, movida pela desinformação, né, pela falta de boa-fé de muita gente, inclusive, que reivindica direitos humanos para humanos direitos. E isso não é só uma baboseira, é só uma armadilha, principalmente para quem tem seus direitos humanos violados. Porque seria como, outro dia eu vi uma charge engraçada, né, que seria como um animal ser contra os direitos dos animais, né, ou, enfim, os direitos humanos eles não devem dividir os humanos, ele tem esse nome por isso. E para defender os direitos humanos basta ser um ser humano e ter boa fé, ter informação adequada, se engajar nas lutas. Agora, é importante dizer também que, pela dramaticidade da conjuntura no Rio, no Brasil, mas principalmente no Rio, direitos humanos é muito vinculado à ideia de segurança pública, de violação, de violência física. Mas não se resume somente a isso. Direitos humanos englobam aí uma série de direitos que envolvem direito de participação política, de liberdades, direitos sociais, moradia, enfim, que também vai ser um desafio para a ouvidoria, quer dizer, lidar com todos esses outros direitos, apesar da dramaticidade de pegar muito na parte da violência. Bom, 3 propostas, né, da ênfase. Acho que a primeira coisa é essa função mais simples da ouvidoria, quer dizer, potencializar e não esquecer disso, que às vezes a gente, né, fala muito de muitas coisas, e eu me pego pensando em muitas ideias mirabolantes, mas é voltar o pé no chão, né? Que envolver e criar mecanismos, né, para ouvir, né, a população, as pessoas que são atendidas pela defensoria, as suas famílias, a sociedade civil, os movimentos, para apontarem o que é
que a defensoria não está dando conta, onde ela pode melhorar, onde ela pode aperfeiçoar, o que deveria ser corrigido de problema, as críticas e sugestões, enfim. Criar canais fortes e fortalecer esse estímulo às pessoas participarem disso, né? Ninguém melhor do que os próprios usuários do serviço de um órgão para dizer onde que a coisa tem que melhorar. E aí, se a gente está falando de defensoria pública, a gente está falando da população que precisa de gratuidade de justiça, dos serviços da defensoria pública. Então, estimular isso para que a gente consiga, como ouvidoria, ter um documento que não é da minha cabeça, mas que é desse exercício de escuta da população, para apresentar para a administração da defensoria pública, para apresentar nos espaços que tiver que apresentar para lutar por recurso, enfim, para implementar soluções. Então, isso é uma primeira coisa. Das experiências que eu tive, eu já tenho um monte de sugestão que não fui eu que inventei, né? Que veio da luta dos movimentos populares, da advocacia popular, enfim. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem um problema crônico no Rio de Janeiro na defensoria, que é o quê? A defensoria não atende delegacia. Então, quando alguém é preso, é um corre para ver um advogado, para ir para bono, para tentar tirar o cara da cadeia, etc. Como é que a gente pensa sobre isso? É óbvio que envolve recurso, tem uma dificuldade, mas qualquer problema que a gente tiver que resolver que seja importante, vai ter uma dificuldade. Tem um monte de outras questões que a gente precisa pensar e não silenciar o debate sobre isso. A gente precisa envolver, então, as entidades, os movimentos e tal para isso. Essa é a primeira proposta. A segunda é aproveitar esse engajamento da sociedade civil para fortalecer também a vocação de tutela coletiva da defensoria. A defensoria trabalha muito o atendimento individual e tem que continuar atendendo, então as pessoas que chegam com demanda de família, de consumidor, criminal, civil, enfim, as mais diversas demandas, mas a gente sabe que grande parte dos problemas são coletivos, não são problemas de cada um. Então, como que a defensoria consegue fortalecer essa sua vocação coletiva, da tutela coletiva, das ações coletivas e tal? Eu acho que a ouvidoria vai ter um papel importante nisso, porque vai poder estimular e engajar quem pensa esses problemas na ponta, quem está vivendo as lutas e está esbarrando nos obstáculos. E a terceira que eu enfatizaria, lá no meu site tem mais algumas, né? Mas a terceira é que eu acho que a ouvidoria da Defensoria Pública, por ser uma experiência pioneira de ouvidoria externa no Rio de Janeiro, ela vai ter uma missão que de certa maneira já cumpre, e aí a gente vai ter que incrementar isso, fortalecer isso, que é de articular saídas que vão para além da institucionalidade da defensoria, que envolvam outras institucionalidades, provocar outros órgãos, né? Porque, voltando àquele lema básico, que não é meu, mas que eu reforço, enfatizo, porque aprendi por mais antigos, na luta de acesso à justiça, acesso à justiça não é só acesso ao judiciário. Então é preciso envolver outros órgãos. Aí, por não ser só acesso ao judiciário, não dá para envolver só o MP, só aqui e ali. Quer dizer, como que pensa essa articulação mais ampla em conjunto com o resto da Defensoria Pública. Mas, na qualidade de ouvidoria, tem um papel importante dessa escuta, né? Lá no site, eu botei 5 eixos, mas que vão transversalizar essas 3 propostas, tá? Os eixos movimentos sociais e sociedade civil, que é fortalecer esses laços, metrópole e interior, quer dizer, defensoria estadual, então vamos para além da capital, vamos fortalecer na região metropolitana, e como bem falou a Patrícia, no interior tem áreas bem longe da capital que a gente não pode esquecer, a gente precisa trabalhar. A parte de atendimento ao público, acho que tem muito a ser desenvolvido, né? Hoje a ouvidoria trabalha muito com o 129, tem o 0800, mas normalmente as instituições públicas chegam atrasadas, né? Porque hoje a galera está se comunicando pelo WhatsApp, enfim, a internet, você já pega um pacote que tem o WhatsApp liberado. Então, quer dizer, quais são os meios mais acessíveis? E, ao invés de querer que as pessoas entrem na vida da defensoria, é como a defensoria pode entrar na vida das pessoas e pode facilitar isso. Eu tive essa experiência com o Defesap e pretendo, enfim, levar isso lá para dentro de alguma maneira.
Botei também a parte de produção de dados, que eu acho que falta a gente entender melhor quais são as principais reclamações que chegam na ouvidoria, quais são os principais problemas que chegam para a defensoria, para a gente entender o que é que está faltando, melhorar, o que a gente está precisando debater mais. E o quinto eixo que eu coloquei lá é aprimorar o que já existe, que aí eu estou totalmente de acordo com a Patrícia. O circuito Favela por Direitos ele precisa continuar a ser fortalecido, ser intensificado, e também os cursos de formação, né, do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria, que foram muito importantes e dá para fazer muita coisa. Então, garantias legais, territórios estáveis e outros tantos cursos que a ouvidoria pode propor. E aí, final, acho que a questão colocada pelo companheiro, que é central. Não tem como a gente discutir Brasil, não tem como a gente discutir acesso à justiça, direitos, sem levar em consideração a centralidade da questão racial e das principais vítimas das violações, seja por ação ou por omissão. Acho que o conjunto de entidades do movimento negro tem um papel essencial nessa história, porque, como eu disse, é aplicável a todos os movimentos sociais e entidades. É quem está discutindo isso, mas aprofundando e se debruçando sobre essas questões. E eu, particularmente, tenho um orgulho muito grande de ter sido indicado. A gente, quando tem que se inscrever lá para a ouvidoria, a gente tem que apresentar uma carta, né, de alguma instituição que avalize a nossa candidatura. É meio que um atestado de credibilidade do trabalho, para falar que a gente não chegou ontem na jogada, né? E eu tenho muito orgulho, muita alegria de ter sido indicado e ter tido essa carta de uma instituição do funk, que é uma cultura negra, uma cultura que nasce da favela, né? A gente sabe como é. Hoje o Renan da Penha está preso, é o caso mais grave de criminalização artística no Brasil, pelo menos que eu tive conhecimento, né? Um jovem negro que mobilizava pessoas e está preso por tocar músicas, né? Acusado de coisas que são hábitos da favela. A criminalização do Renan não é a criminalização do Renan. A gente não pode cair nesse erro de achar que é porque ele toca isso ou toca aquilo, ou porque ele está em tal lugar ou tal lugar. É a criminalização dos hábitos da favela, porque ele mandava mensagem no grupo avisando que o caveirão chegou pela rua tal. Isso é um hábito de sobrevivência de quem mora lá. Quando criminaliza ele porque ele falou com fulano, falar com alguém é crime. Então, são questões muito graves. Há mais de 10 anos eu estou engajado com isso, com essa questão do funk. Então eu tenho um orgulho muito grande de ter sido indicado pelo Instituto Funk U, né, que tem sede em Belfor Roxo, que é na Baixada Fluminense. Para mim isso é de arrepiar, porque eu aprendi muito com eles. Então hoje podendo estar nesse espaço, com essa mesa qualificada, debatendo isso que a gente está debatendo, eu devo muito à generosidade de quem entendeu que era importante eu estar aqui disputando isso. Então, e aí as entidades do movimento negro, o MNU, todo mundo vai poder contar comigo sempre, na ouvidoria ou fora dela, né? Então, estamos abertos, porque eu reconheço a importância desses sujeitos políticos que estão ali encarando as lutas, assim como nas demais áreas, né? Quer dizer, o desafio da aproximação, né? Muita gente não sabe o que são as instituições, para que elas servem. Não é o caso do movimento de familiares, que não só sabe, como constrói e ajuda a fazer e etc. Mas muitas vezes esbarra na distância. Então a gente sabe, por exemplo, do quanto é penoso alguns casos andarem, quando vocês vão fazer um ato na frente do Ministério Público, etc., e estão pressionando ali para que algo aconteça, né? Para que os órgãos, as instituições democráticas cumpram as suas funções. Eu acho que os dois desafios têm um a ver com o outro. Por quê? Porque na medida em que as pessoas não sabem para que as instituições democráticas, cada uma, qual a função de cada uma, isso esvazia as mobilizações, despotencializa a pressão. E aí as instituições, elas mais facilmente não cumprem a sua missão, não fazem aquilo que devem à população, que é arcar, né, com a sua função.
talvez a Defensoria, é o que eu acho pelo menos, seja a instituição de justiça mais aberta à população. Não é à toa que a gente está aqui no debate de ouvidoria. Agora, se a gente sabe, eu falei isso na outra pergunta, que o acesso à justiça precisa do envolvimento de várias instituições, porque a instituição tem escopo. Mas uma injustiça precisa de justiça. Você vai precisar de várias instituições agindo e tal. A gente não pode se contentar com ter uma defensoria que é aberta e etc. A gente precisa ir além. Então, trazer informação e gerar engajamento, envolvimento das pessoas com a função das instituições pode fortalecer a luta das pessoas que já estão fazendo isso há muito tempo, como é o caso da coletividade de familiares. Não à toa, a Patrícia está aqui como candidata. Eu acho que o desafio é enorme, Eu me lembro quando eu era menor, a dificuldade que eu tinha de entender notícias, quando eu era bem pequeno, né? Então eu ouvia notícia, o jornalista falava de tudo, e você não entendia nada, porque eu falo, a inflação cresceu, a inflação desceu, mas ele não explica o que é inflação. O Ministério Público fez isso, fez aquilo, intimou fulano, fez... mas ele não explica a função, o que aquilo vai dar, né? O que pode acontecer, o que não pode. Então o desafio é enorme, porque a gente vive num tempo de excesso de informação, mas que não informa ninguém. Então cabe isso a gente. Algumas experiências que eu vivi foram positivas nesse sentido, e eu pretendo, a partir dessas experiências, tentar levar para lá. Uma delas a gente construiu junto na MC, que foi a cartilha do direito autoral do MC, né? Direito autoral, que é uma coisa pouquíssima debatida, principalmente se fala de MC de funk. Às vezes é um menino de 12 anos, 13 anos, que não debateu direito, muito menos direitos autorais, e a gente, sabendo desse problema, vendo ali a demanda, os MCs colocando isso, a gente foi lá e fez uma articulação, né, do pessoal do direito, para estudar, ver o que é a informação que precisava fazer, mas não chegou com a coisa pronta, né? Então, como foi maneira aquela experiência, como foi importante para a minha formação, ir lá, reunir os MCs, a gente traduziu o juridiquês para o português claro, na linguagem do funkeiro, né? Entender que não era um livrinho com texto que ia fazer a diferença, então a gente arrumou um desenhista que chegou, fez um quadrinho, né? Então trabalhar essa linguagem, e a cartilha acabou no estalar de dedos, né? Isso foi uma das experiências. Tem outras, né? Tem a experiência dos cursos de formação que a própria Defensoria e a Ouvidoria já fazem, né? Que eu acho importantíssimo. Quer dizer, você não chegar de fora achando que vai trazer soluções. Tem gente lutando nos espaços. Quem são essas pessoas? Como fortalecer essas pessoas? Como potencializar o que essas pessoas já estão fazendo? Por isso que eu digo que a pergunta do MC e a do Luciano, elas se encontram. Porque o MC fez a pergunta sobre quem está sem saber, sem informação. E o Luciano fez a pergunta sobre como fortalecer quem está fazendo há muitos anos. E eu acho que esse fortalecimento é que vai potencializar a gente chegar onde tiver que chegar. Agora, uma coisa é certa, tem que se aproximar do que já existe. Não adianta vir com a solução de Marte, da Lua, né? Então, se tem a escola, por que não se aproximar da escola? Os movimentos, se aproximar dos movimentos. As instituições, como a Maré tem lá redes, se aproximar dessas instituições. E as redes sociais, que está no bolso de cada um hoje em dia, né? Então, por que não usar redes sociais também? Por que não intensificar os cursos de formação? E especificamente na Defensoria tem a coisa dos núcleos de território, de bairro, de favela, né? Então pensar como que a população daquele lugar se relaciona ou não com esse núcleo e tentar entender o que está faltando para potencializar essa relação quando for necessário. A gente sabe que tem muitos núcleos da Defensoria que fazem um trabalho exemplar, mas outros tantos a gente precisa entender o que está faltando, enfim. E aí, para terminar, saudar mais uma vez o CRP, toda a sociedade civil que está participando, seja votando ou se engajando com a luta por acesso à justiça. Os movimentos sociais e populares são fundamentais. Saudar o Reinaldo e a Patrícia, né? Uma satisfação enorme, um grande aprendizado estar aqui ao lado deles, vivendo esse processo. E reforçar
que dá para entrar em contato comigo pelo site, também dá para ver lá a trajetória, propostas, enfim, e alguns apoios. O site é b de bola i t de tatu.ly/Guilherme Ouvidor. Tá? Eu estou à disposição e vamos construir junto esse avanço democrático em tempos tão difíceis. Que bom que a gente está podendo viver esse processo. Uma salva de palmas para os candidatos. Agradecer a presença deles, deixar claro que a ideia é que isso não seja uma extemporaneidade do Conselho Regional de Psicologia, que a gente possa se aproximar, inclusive, desse trabalho da Defensoria. Agradecer a presença de todos.